mundo aprendeu uma coisa de 5 e não consegue fazer uma de 20? Tem um vácuo aí, né, de informação. Será que é porque a gente quis aprender isso, não quis aprender aquele outro? Então a gente precisa, se você é professor, vai ficar na rede, eu tenho uma notícia para te dizer. A inclusão não vai dar ré. Então, qual é o melhor jeito? As escolas precisam falar mais disso, precisam discutir mais sobre isso, e o professor precisa estudar um pouco mais sobre isso. E eu não estou falando de fazer curso pago. Porque, de novo, a gente volta para essa mesma rede, você consegue fazer cursos online gratuito. É uma questão de você se dedicar ao tempo para fazer isso. E o que falta para a inclusão? Então, eu não direi o que falta para a inclusão, porque quando a gente fala de inclusão, a gente tem que pensar sempre assim. Todo ser humano tem os seus limites. Eu, por exemplo, fiz a minha pedagogia voltada para a inclusão, então foram 3 anos estudando deficiência, partos errados, todas essas coisas. E tem a galera que não fez a mesma habilitação que eu. Então eu tenho uma informação e eles têm outra. Só que os dois vão pegar alunos de inclusão em sala de aula. Então eu vou pegar, ok? Entende-se então que qualquer deficiência para mim tá tudo bem. E para aquele outro não vai dar muito certo. Não. Eu, por exemplo, o meu tendão de Aquiles é paralisia cerebral. É uma coisa que eu estou voltando agora para estudar. Por quê? Porque eu tenho muita dificuldade. Eu não sei muito trabalhar com isso. Então é uma coisa que eu vou estudar para poder aprender. Tem até uma querida na escola que eu trabalho que me despertou esse desejo de aprender. Mas o meu tendão de Aquiles é paralisia cerebral. E eu sou um profissional que estudei para isso. Só que o meu limite humano está aí. E eu não posso esquecer deste outro professor, que ele também tem um limite humano. E que tem pessoas que estão na educação e que nunca tiveram contato com nenhum tipo de deficiência. Então, vai ter um pouco de dificuldade essa pessoa a lidar com tudo isso. Por isso que eu sempre falo das discussões. Porque as discussões, ela nos ensina sobre isso. Quando eu tiver com este aluno, eu consigo funcionar melhor. Então, o que a gente precisa é falar mais disso, para quebrar tabu. Então, isso dificulta um pouco no processo de inclusão? Sim, dificulta bastante. Dificulta bastante porque a gente tem um ser humano ali e a gente não pode esquecer que esse professor tem os seus medos, os seus fantasmas também em relação a isso. Então, esse é um limitador. E o outro é a nossa metodologia de ensino. Ela não favorece. Ela não favorece. Ninguém, né? Que é um horror. Imagina um autista numa escola. Não. É a quantidade de aluno, a estrutura das nossas escolas não favorece. A gente precisa redesenhar isso aí. Mas você acha que, por exemplo, uma sala adaptada ou uma escola adaptada só para atender autistas ou pessoas com deficiências é mais interessante do que uma escola regular? Não. Não, por quê? Porque senão a gente vai dar ré em todo o processo histórico. Porque quando a gente diz assim, existe uma escola especial, eu estou dizendo que ela é especial para todo mundo. Então o cara que tem o diagnóstico porque tem o dedinho fora do lugar, ele tem que estar lá. Ele não tem oportunidade de estar numa escola regular. Essa é a defesa. Agora, o que a gente precisa é ofertar um espaço favorável. Então a gente precisa pensar na quantidade de alunos. A gente precisa pensar no nosso material pedagógico. É isso que a gente precisa reformular. Mas eu acredito sim que é no ensino regular que temos que estar. Se a gente adequar, todo mundo se dá bem. Quantas pessoas seria adequado numa sala de aula? Para atender uma... Para qualquer ser humano, no máximo 18. No máximo 18. Incluindo aí uma pessoa com deficiência. Tranquilo. Porque quando a gente fala de ter um autista ali dentro, a gente precisa mudar a maneira como a gente ensina e estruturar o ambiente. Então a mesma coisa. Fazer uma adequação curricular para poder fazer isso dar certo. É que não é uma coisa absurda. Não é uma coisa absurda. Agora, como é que a gente faz quando os pais... O que os pais fazem quando eles descobrem que os filhos têm traços de autismo com, sei lá, 20 e poucos anos? Então, essa é um processo bastante interessante. Por quê?
Se ele tem traços de autismo, significa que ele funciona de algumas maneiras e da maneira como ele funciona precisa de algumas ferramentas para fazer isso dar certo. Só que se você descobriu com 25, significa que ele vem funcionando aos 25 anos desse jeito. Então a gente vai ter um trabalho um pouquinho mais intenso para colocar ele num lugar mais legal, né? E aí é cada caso. Cada caso que eu preciso pegar esse caso, olhar para esse caso, criar um programa para este caso, para a gente poder colocar esse cara num lugar. Porque com 25 anos já tem os desejos dele, já tem as vontades dele, já funciona de algum jeito que a gente precisa modelar para tornar isso um pouco mais social. Porque fatalmente ele tem algumas coisas que o vai tirando desse campo social. E a gente precisa colocar ele ali num plano mais legal. Então aí a gente precisa montar um programinha bem específico para esse cara. Por exemplo, se ele tem mania de celular, ele já acorda com o celular na mão. E aí, faz o quê? Neste caso, quando se trata de fixação, eu vou te contar um pouco da experiência que a gente já fez, que é o quê? Esse indivíduo, você faz uma verificação do que ele gosta, avaliação de preferência. Feita a avaliação de preferência, você vai elencar algumas coisas que ele gosta. Por exemplo, o cara que gosta de falar de política. Já é um tema. Eu vou trabalhar com o tempo sem esse celular, para ir tirando esse celular dele. Então, nós vamos discutir 1 minuto sobre o tema, com um timerzinho, e ele sem celular. E depois a gente vai aumentando esse tema e aumentando o tempo dele fora o celular. Mas isso tudo é sem ele saber, sem a participação. Na verdade, não, ele vai super saber, porque a gente... Você vai falar que olha, vai tirar o celular, sim, vai falar sobre agora nós vamos conversar sobre esse tema e você só pode pegar o celular quando o timer tocar. E aí tá ok, tá combinado. E aí quando você, eles claro, não cumprem acordo? Então, na verdade, se ele não cumprir este acordo, você vai ter que trocar a coisa. Até chegar uma hora de cumprir o acordo. Senão não faz sentido nenhum você tentar a atividade. É que isso em casa não dá certo. Isso em casa não dá certo. Pai, mãe fazendo isso não... Não vou dizer pra você que não dá certo. Tudo depende de que pai e que mãe. O quanto vocês estão descansados para suportar isso. Porque ele já sabe todas as suas falhas e ele vai trabalhar exatamente nela. Como você está mais cansado por estar com ele todo dia, você vai ceder mais rápido. Quando é um profissional, eu estou focado naquilo. Então a chance de eu arregar, a chance de eu entregar é bem pequena. Talvez eu espere uma crise dele, mas eu não entrego. Agora, recentemente, o Profissão Repórter mostrou um caso de um rapaz de 30 anos, em Cotia, aqui em São Paulo, que ele vive com a mãe e ele é acorrentado num espaço. E o que impressionou, mais impactante eu achei, foi quando ele mostra, quando ele dá as mãos e os pés, pede para a mãe acorrentá-lo, porque senão ele não dorme, ele fica só se auto-agredindo. Que recados, que dicas você daria para uma mãe, para uns pais numa situação assim? Poxa, isso na verdade é muito triste pra gente, né? Eu confesso que eu vi algumas partes só da reportagem, porque isso me toma um pouco, né? Porque a gente tem várias coisas para pensar sobre isso, né? Onde está a nossa saúde pública, por que chegou nesse estágio? Não condeno essa mãe hipótese alguma, porque ela tá sozinha e sei lá, coitada, eu acho que nenhuma mãe quer isso para o seu filho, mas essa foi a ferramenta que ela encontrou diante a toda essa falta de estrutura do Estado, né? O que a gente sempre, o que eu tenho para dizer é, esteja sempre perto da saúde, né? E não tendo, procure esses centros especializados, que eu acredito que se bater aqui ou bater na clínica de qualquer outra das minhas amigas que trabalham com a mesma coisa que eu, a gente sempre vai ajudar. A gente sempre tem alguém que vai lá dar uma força assim, conta com essa rede, né? Conta com essa rede. Hoje a rede social ela ajuda muito, né? Então tem algumas militantes, Milena, Ana Ruiz, esse pessoal do Movimento Pro Autista é um pessoal que atua muito. Então chega na rede dessas pessoas e pede ajuda, que fatalmente terá alguém aí que vai lá para dar uma força, né, para tentar ajudar. Mas você acredita que um caso desse, ele já apresentava alguma coisa desde criança?
E chegou nisso? Foi intensificando, né? Foi intensificando a ausência. Fica muito difícil de falar sem saber a história desta mãe. Mas é claro que se chegou nisso, esse menino não tinha terapias, esse menino não tinha várias coisas. E é claro, ficou muito grande, ficou muito forte, essa mãe não tinha a mesma força, então isso foi ficando muito desigual. E aí a gente chegou nessa coisa trágica. Ele é não verbal, é incrível, porque ele é magérrimo, alto, mas eles ficam com uma força... Porque como ele não é uma força pensada, ele não pensa, né? É mais instintivo. E o seu instinto é toda a sua força. Então eles trabalham com a força bruta. Né? Então se ele tem 70 quilos, ele vai trabalhar com esses 70 quilos. Né? E aí 70 quilos que vem num chute, aí 70 quilos que vem num tapa, né? E para essa mãe, imagina o quão difícil não é. E ele não faz isso porque ele é ruim. Isso é instintivo. O cérebro está ali com curto-circuito e que ele tá funcionando assim, de maneira ruim, mas está funcionando de maneira que está levando a isso.